Gravar voz. Como usar um microfone? Ao longo dos próximos dias eu vou postar uma série de vídeos a respeito de gravação de voz, então não perca porque tem bastante dica legal para suas produções aí. Como usar um microfone? Esse é o tipo de vídeo que eu me sinto até um pouco constrangido de fazer porque parece que é um conhecimento normal, todo mundo tem esse conhecimento. Mas como hoje as pessoas aprendem as coisas muito pela internet e elas costumam ter algumas lacunas no aprendizado delas, eu já vi gente assim, por exemplo, que sabe mixar com uma qualidade boa e que não sabe usar o microfone da melhor forma possível, entendeu? Então vou falar assim de como usar um microfone. Bom, tenho aqui um SM58 velhão, esse aqui era do meu pai, tá guardado aqui. Ele ainda funciona, tá? SM58 é um tanque de guerra, você pode jogar pela janela e continua funcionando. Quando você vê um microfone desse tipo, é muito fácil saber como usar, porque existem N referências, né? As pessoas sempre cantam assim, você sabe que a cápsula dele está aqui, você emite o som para cá, tá? Então não tem muito segredo. A pessoa normalmente não vai colocar um SM58 assim, ou vai cantar aqui, tá? Acontece, às vezes a gente vê umas imagens assim, mas é isso aqui, ó. É aqui que está o ouro da coisa, aqui que você canta, tá? E o que acontece? Esse microfone ele é cardioide. O que significa cardioide? Vem de cardíaco, de coração. Pensa num coração de ponta cabeça aqui, ó. É o formato que ele capta. Ele vai captar o máximo possível aqui, vai captar menos nas laterais e o mínimo possível na parte traseira. Para que serve isso? Pense numa situação de show que você tem os monitores de chão, as caixas, falando alto para você poder se ouvir, e você está com o seu microfone aqui. Esse microfone vai captar o máximo da sua voz e o mínimo do vazamento da caixa. Tá? Isso é muito bom também quando você pensa numa situação de bateria, por exemplo, você microfona um tom da bateria e aqui em cima tem um prato, ele vai pegar o máximo do tom e o mínimo do prato. Não significa que ele não pega o prato, ele pega, mas vai pegar menos. Tá? Tem um outro microfone aqui que aí começa a complicar. Esse aqui é um AT2020, tá? Um microfone condensador de entrada, tá? O que acontece com esse microfone? O que você pensa? Pô, se esse aqui eu uso assim, esse aqui eu vou usar assim, né? Não é óbvio? Não, não é óbvio. O que acontece? Eu vejo muito podcast, cara, os caras colocando a T2020 assim e falando aqui. Só que a cápsula desse microfone, ela está aqui. Você tem que cantar assim para ele, ó. Para cá, não para cá. E tem uma outra coisa. A parte que ele pega menos o som é a traseira dele. Esse microfone, ele tem até escrito back aqui, não sei se vai dar para ler. Está escrito back, né, traseira. Às vezes não vem escrito, tá? Mas essa parte traseira é a parte que ele pega o mínimo de som. E aqui é onde ele pega o máximo. Deixa eu ligar ele para vocês verem como é que funciona. Pronto, agora eu estou falando através do AT2020. O que acontece? Como é que eu vou saber se eu tenho que cantar aqui ou aqui? Não tenho certeza. Meu microfone é desse formato, como é que eu canto nele? Porque existem microfones que são num formato parecido com esse, um R20, por exemplo, que você canta aqui. Tá? Você não canta aqui. Então como é que você vai saber? Muito simples. Um testezinho simples é você pegar a sua unha e fazer isso aqui, ó. Eu não estou ouvindo o microfone, mas eu tenho certeza que saiu muito mais brilhante nessa parte aqui do que nessa e nessa. Isso significa que a cápsula dele está aqui. Você pode fazer um teste com S's também, ó. Com certeza esse daqui saiu muito mais brilhante. Tá? Então é aqui que está a cápsula, é para cá que você vai cantar. E como eu falei, como ele elimina o máximo possível do que está atrás, vamos dizer que você vai gravar na tua casa e tem uma janela barulhenta na tua casa. Mesmo você fechando, vem barulho dos vizinhos e tudo mais. Essa parte tem que ficar voltada para a janela. Você entendeu? Porque aí você vai ter o mínimo do som da janela e o máximo do som da sua voz. Tá? Eu falei no vídeo anterior a respeito de como tratar a acústica para você gravar em casa e tem umas dicas bem legais lá, depois dá uma olhada. Outra coisa com relação ao uso do microfone, os microfones eles têm uma coisa chamada efeito proximidade. O que significa isso? Quanto mais próximo você está, mais acento você tem no grave. Então, se eu estou falando aqui, é uma coisa, se eu estou falando aqui, é outra. O grave fica bem mais pronunciado. Estou falando mais baixo, tá? Mas ó, o grave fica bem mais pronunciado, tá? Esse efeito proximidade, a princípio pode parecer legal. Pô, Paulo, mas eu quero a voz encorpada, né? Vai entrar um gravão e tal. Não é um grave legal. É um grave que, junto com a mix toda, ele não é legal. Ele suja a coisa e você vai ter que tirar ele. Então você tem uma certa distância do microfone. Muitas pessoas falam, deixa um palmo tal. Não sei se precisa ser um palmo, mas uma certa distância aqui do microfone, você vai ter um equilíbrio melhor de frequências, tá? Começa disso. Você não vai ter aquele bump no grave e depois o restante. Você vai ter a coisa um pouquinho mais próxima do flat, mais equilibrada. Outra coisa é que quanto mais próximo você está do microfone, maior a diferença de dinâmica.
que é dinâmica? É a diferença entre volumes altos e baixos. Então vamos dizer que você está cantando bem pertinho aqui, o que tiver alto vai ficar mais alto ainda, o que tiver baixo vai ficar mais baixo ainda. Então você tem uma distância aqui, até os seus altos e baixos, a sua dinâmica fica um pouco mais equilibrada. Então vale muito a pena você ter uma certa distância do microfone, tá? Então, voltando assim, canta para a cápsula dele, acha onde está a cápsula. Ok, aqui, ó, se você ver aqui, ó, olha como o som fica esquisito, né? E eu lembro a Lady Gaga gravou uma música na pandemia com um monte de gente participando, e ela gravou na casa dela, naquela época que ninguém sabia direito como é que funcionava o vírus, então estava cada um escondido na sua casa e tal, e ela pegou um microfone muito bom e gravou ao contrário, tá? Porque ela é uma excelente cantora, mas ela não é uma engenheira de som, tá? São coisas diferentes, né? E ela gravou com o microfone ao contrário. Então, isso é muito comum. Eu já tive casos de amigos que gravaram voz em casa e me mandaram para mixar. Eu falei assim, cara, tá esquisito isso aí. Eu acho que você usou o microfone ao contrário. Não, eu usei do lado certo. Falei, testa de novo. Daqui a pouco o cara manda assim no WhatsApp. Que burro, né? Tá usando do lado errado. É muito comum isso acontecer. Deixa eu voltar pro meu mic normal aqui. Então, recapitulando, canta para o lado certo da cápsula, aproveita o lado errado, vamos dizer, o lado contrário da cápsula para eliminar o máximo do ruído possível. Tem uma certa distância para melhorar também a questão da dinâmica, tá? A diferença de altos e baixos, e da equalização, tá? Dos graves, médios e agudos. E por que eu estou fazendo esses vídeos? Porque eu tenho um curso chamado Cantando, que é um workshop sobre gravação e produção de voz. Tá? Nesse workshop eu gravei uma música com mais de 100 canais de vozes, sou eu e meu filho cantando, e a gente fez tudo que você pensar assim, em termos de gravação de voz. Tem voz suave no começo, com o coro suave com poucas vozes, depois tem uma voz mais pop, com um coro mais pop mais cheio, depois tem uma simulação de coral de igreja, com várias vozes, assim, vários canais gravados, depois uma simulação de ao vivo, e nele eu falo com relação a essa questão dos microfones, da forma de usar, dos tipos de microfones, falo com relação à interpretação, com relação à pegada, com relação ao processamento, com relação à afinação de voz, tá? Com relação à abertura de vozes também, a harmonia vocal, é bem completinho. E até o próximo dia 22, ele está com uma promoção com mais de 60% de desconto. Tá muito em conta. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. Aproveite porque vale muito a pena. A gente se vê amanhã com mais um pouquinho a respeito de gravação de voz. Valeu!